Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Flamengo bateu mais um recorde e mídia paulista aí não esquece o Mengão, né? É muito, todo dia os caras falam mais do Flamengo, mesmo até dos próprios times de São Paulo, né? Esquece todo dia o que dá, passa mais tempo falando sobre o Mengão. Então já deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal. O Flamengo está entrando nessa lista por uma vantagem. O Chelsea está sem patrocinador. Se o Chelsea tivesse patrocinador, provavelmente ele seria o 11º, digamos assim, né? O Chelsea tem questões lá que provavelmente ele valeria algo ali como o Tottenham, entre o Tottenham e o Arsenal, que eram os contratos anteriores dele. Você tem um grupo de clubes global que é muito fora do escopo, esses que está ali em 65, 70 milhões. Vamos considerar que o contrato do Manchester City não é pela marca dele, né? É o dono do clube que põe ali dentro. Na França, por exemplo, o PSG não precisa fazer isso porque não tem limite de investimento, mas na Premier League tem, né? Mas os outros, esse patamar ali de 70 milhões de euros, dos gigantes europeus. 65, 70, esse grande clube ali do Manchester United até o Barcelona. Cai um pouquinho ali então o Flamengo fica atrás do Big Six e de Real Madrid, Barcelona, Bayern, é isso, basicamente. São esses. E aí e o PSG, né? E fica do lado do Atlético de Madrid, que tem um contrato muito bom lá com a a Air da Arábia Saudita, né? Emirates. Exatamente. Não é Emirates, né? É a Riad, né? Hoje é Ah, Riad, eu acho. Do Atlético de Madrid, sim, da Real. Isso, do Atlético de Madrid, que é similar, inclusive tem um acordo também de estádio. Tá na frente do Milan, na frente do Inter de Milão, na frente da Juventus, na frente de times como Aston Villa, da Premier League, né? Os que não são os Big Six da Premier League. Então revela que um clube brasileiro, e eu acho que isso é uma boa mensagem para o mundo, ele pode não ser global como são os outros, mas ter algum nível de exposição global para atingir um contrato desse tamanho. Se ele fizer dessa forma que você entregue muitas propriedades, então ele chega a um patamar. E aí aí a gente vai falar assim, o contrato de TV ele nunca vai chegar perto nesse momento, porque a Liga Brasileira ainda vale muito menos do que as outras. Ela está tentando crescer, mas então ele consegue atingir, e também não vai conseguir match day, porque não dá para você cobrar em euros aqui os ingressos, por maior que seja o Maracanã, né? Então, é o primeiro propriedade que você vê um grande brasileiro conseguir chegar num patamar muito maior do que a Argentina. O River Plate, o contrato é 6 milhões de dólares com a própria Betano. Tá? Inclusive, quando o Flamengo fechou, está uma discussão na Argentina sobre isso, né? Como que a gente vai concorrer tendo um contrato que é 6, 7 vezes menor do que o principal. O principal clube argentino, River e Boca, com o principal clube brasileiro. Então, também tem essa discrepância. E aí depois a gente pode, se vocês quiserem, para a gente continuar o debate, porque aí depois tem o outro quadro tratando ali da questão das propriedades comerciais versus TV, né? A gente vai para isso, agora PVC, isso é histórico, né? Você colocar um time brasileiro nessa lista aqui é um negócio histórico. E o que isso causa no mercado? Muita comparação em euros, mas o Rodrigo colocou bem colocado. Então, você não vai arrecadar em euro no match day, no dia de jogo, porque o teu ingresso é em real. A economia do futebol sul-americano ela é um pouco híbrida, porque por que eu não gosto de comparar em euro? Porque quando você fala história do quem converte não se diverte. Você vai tomar um café em São Paulo por R$ 5, no Brasil por R$ 5, você vai tomar um café em Londres por €5. Não é exato, mas é equilibrado. Aqui você ganha em euro, você gasta em euro. Você ganha em real, você gasta em real. Só que tem uma questão híbrida. Você compra o Samuel Lino por 15 milhões de euros, por exemplo. Então, para A você entrar no economia mercado do futebol é toda eurizada, né? Não é dolarizada, ela é toda em euro, né? Digamos. Tudo, mas você gasta no Brasil em reais, mas você gasta para comprar em euro. Então, tem um sentido, mas tem uma diferença. Eu acho que é marcante, é importante dar uma noção de que é possível se globalizar, é o que o Flamengo está fazendo. Acho importante que o futebol brasileiro se globalize
porque o Flamengo vai ser mais global se o futebol brasileiro for globalizado. Se a liga for mais forte e mais vista no mundo, a marca Flamengo vai ser mais forte no mundo também. Lá vai a minha árvore. Só que a parte, como é que vai se competir o River Plate, o Palmeiras, o Corinthians, o Internacional? Eu liguei para o Fernando Carvalho, porque o Fernando Carvalho tinha aquela conta lá de 2005, são realidades diferentes nesses 20 anos. Então, não estou querendo falar, então vai ser igual. Não, não se trata disso. Há 20 anos eu já falei disso aqui algumas vezes, o plano de sócio-torcedor do Internacional nasceu como um contraponto dos mercados de patrocínio no Rio e São Paulo, que eram muito mais altos. Enquanto o Inter recebia 2 milhões de reais do Banrisul, o Corinthians recebia, eu ouvia na época 30 milhões, eu fui pesquisar, eram 16 milhões e 300. O Fernando Carvalho diz que o plano de sócio do Internacional em 2005 bateu 50 milhões de reais. Não, 50 mil sócios, o que dava mais ou menos 25 milhões de reais. Ou seja, ele conseguia, com um patrocínio de camisa muito menor, porque o mercado do Rio Grande do Sul é muito menor, ele conseguia se equilibrar com outras fontes de receita. Esse equilíbrio dessa vez vai ter que ser diferente. Você não vai ter o patrocínio do Flamengo, porque o Flamengo é uma marca maior pelo número de pessoas que ele atinge. Mas, evidentemente, a Corinthians TV, a Palmeiras TV vão ter que criar mecanismos de crescimento para criar mais mídia e ser mais atrativo e atingir mais gente, sejam palmeirenses, corintianos, são paulinos, vascaínos ou não. E aí a gente vai entender como é que vai se gastar esse dinheiro. Porque o desaguar do dinheiro no Brasil sempre representou gasto maior em contratações e em salários. Isso está acontecendo também com o Flamengo. Embora, no caso do Flamengo, seja explicado, né? Quando o Flamengo vende um jogador Wesley por 30 milhões de euros, ele pode comprar um jogador de 20 milhões de euros. O Flamengo é bem administrado para fazer essa conta. Mas o grande desafio do Brasil sempre foi fazer dinheiro e depois administrar esse dinheiro, em vez de gastar esse dinheiro para mostrar que o meu time está ficando mais forte, que muitas vezes não fica, né? Mas no caso do Flamengo tem ficado. Muito bem. Muito bem, meus caros. Olha, deixa eu agradecer o pessoal do chat e a audiência. Gente, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um mercado, cara, 7, 8, 9, 10 vezes maior. Do que o quê? Do que a Liverpool, por exemplo. Não. Se você pegar, se você pegar Porto Alegre... Você acha que Liverpool movimenta quanto de dinheiro? Cara, presta atenção. Se você... Estamos falando de mercado consumidor. Gente para consumir. Se você pegar... Você é mais torcedor do Internacional ou do Liverpool? Se você... Aí você vai concordar comigo. É a incapacidade dos nossos dirigentes de fazer a coisa andar. É isso que o caminho é esse. Eu estou pondo o caminho. Não é de sentar e chorar. O Flamengo, daqui 22 anos, quem sabe o Corinthians se apruma. E o Corinthians? É fazer. Não dá para ficar olhando para isso e falar, é assim que vai ser. Eu não estou falando de você. Eu estou falando que é assim que é. Entendeu? Não dá para Grêmio Internacional. O Internacional já teve o maior número de sócio-torcedor do Brasil, quiçá do mundo. É que eu acho que o Tironi está dizendo que se o Inter e o Grêmio fizerem tudo certo... Acho que o Tironi quer dizer que se o Inter e o Grêmio fizerem tudo certo, eles vão ter um teto... que não vai... Meu Deus, não tem nada a ver com teto, não tem nada a ver com dinheiro. Claro que não, cabo de 220 é para 220, cabo de 210 é para 210. Entendeu? O São Paulo acabou de ser campeão eliminando os grandões, os poderosos. Tá, você vai dizer assim para validar a sua tese, uma vez. Tá, mas em 2019 o Flamengo não ganhou nada. Entendeu? Naquele ano de 21, o Palmeiras... Não, qual foi o ano que não ganhou nada? 23, né? Sim, desculpa, 19 23. Foi com o Jorge Jesus. 23. Você vai lá, o Palmeiras não era este Palmeiras quando jogou contra o Flamengo na final da Libertadores. Era outro clube se estruturando ainda, caminhando para chegar onde chegou. Agora, mexer nos pontos importantes, ninguém quer.
o presidente do Inter vem chorar, dizer, mas também com essa diferença. Sobre isso, só um detalhe. Eu não entendi que ele chorou, não. Eu acho que ele fez uma reflexão para ele mesmo. A gente precisa resolver esse negócio. Aqui a gente não pode... E ele também, eu acho até que ele é justo quando ele fala. É que esse meu discurso que eu quero falar aqui não é nem justo depois de uma derrota. Eu queria falar isso depois da vitória. O cara não falou que o Flamengo tem que ganhar menos. A gente conversa depois sobre esse tema, ele fala. Ele tá falando que ele tá jogando a incapacidade dele montar um time, fazer o time jogar ele tá falando dentro dessa diferença de dinheiro. Cartola incompetente usa isso. É uma diferença que existe, Marcílio. Não existe, porque o Cartola é incompetente, cara. Não é só por isso, porque se ele não fosse competente, o Mirassol era campeão. Então acaba aqui nossa discordância. Não é isso. A minha discordância com você é clara. É claro que você fala, não, se todo mundo se estruturar, porque no mundo perfeito, internacional, porque o Internacional já foi campeão e não sei de quanto. Não é mundo perfeito, O cenário de hoje é o cenário em que o Flamengo, pela competência dele, ele ganha só de patrocínio master 10 vezes mais do que todo mundo. E vou dizer além. O patrocínio master do Flamengo, a diferença que até 5 anos atrás a grande questão era não, porque os direitos de TV, O Flamengo já nem é mais a marca. Já sei. Do Flamengo, E daí? O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que o resto está morto? Não, que nem outro clube consegue acompanhar isso. Ah, meu Deus. Mas se você tiver a diferença de 40%, você compete. O problema é ter 200%, que é 300%. Que é o que tem hoje. Tem agora, mas tem que melhorar. Senão você vai ficar chorando aí na cadeira, o âncora choramingando. Para, meu. Ninguém tá chorando. Para com essa choradeira. Então, o Flamengo tá certo. Posso falar? Ninguém está chorando na cadeira. Ninguém está assim. Estou falando de um cenário que nunca aconteceu antes no futebol brasileiro. Tudo bem. Se os caras têm que trabalhar, se não sei o quê, se tem que montar um hotel na frente do Morumbi porque vai ganhar dinheiro por causa disso, que uma ideia que você já teve, por exemplo. Isso pode diminuir, não sei o quê. O cenário que a gente vê hoje é um cenário que nunca aconteceu. O Santos do Pelé não foi dominante como era assim, do ponto de vista financeiro. O São Paulo tricampeão brasileiro não era assim. O mundo mudou. Mas é isso que eu estou falando. Então o mundo mudou. Ponto. A mesma coisa. Mas isso não se refletiu no campo ainda. Certo? Cara, vai se refletir daqui a pouco. Já está se refletindo, na verdade. Né? Não. Então, uma coisa é os dois, sobretudo o Flamengo, estarem disputando as principais coisas há não sei quanto tempo. Não se refletiu em número de troféus. Pelo contrário, é até frustrante a diferença. Não, se refletiu, peraí. Não se refletiu em número de troféus, potencialmente falando. Até 2018, o Flamengo tinha uma Libertadores. Agora ele tem 3. Tá bom, mas está caminhando para a quarta. Ele vai passar o São Paulo, que é o maior vencedor. Então, isso já aconteceu em outros... Não passou ainda. Pode passar. Pode passar. Veja bem. Então, mas pode passar. Tem uma chance de passar. Pode. Esse tetracampeão do Flamengo ou São Paulo e Flamengo na final, você... cara, sinceramente, é jogo louco. Eu sei, mas quem tem mais chance de chegar à final? Tudo bem. Claro que é o Flamengo. Tem mais chance. Agora, vou dizer, não tô falando entendeu? de Tem mais chance. Tem mais chance nos próximos 6 anos. Aí sim. Aí a estrutura te leva a ser mais perene. Só que as hegemonias de futebol no Brasil com troféus são superiores à hegemonia financeira de Palmeiras e Flamengo nesse período. É claro. E outros clubes são superiores, só para deixar claro. Então, isso pode acarretar daqui a pouco ter 5 Libertadores, Mundial, que o Palmeiras quer, o Flamengo quer, né? Pode até acarretar, mas isso ainda não está materializado. Outra coisa, nesse novo cenário, o clube mais poderoso do mundo, economicamente e em tese inalcançável há pouco tempo, era o Manchester United. O Manchester United está na situação que está. Ele foi superado pelo rival local, que já nem é tão poderoso. Então, essas coisas não são tão sólidas como parecem. Não é máquina, não é o cabo de alta tensão. Só para voltar ao exemplo desse ano do Flamengo, eu acho que... E o Real Madrid? Então, vamos lá. Já que você citou, e o BAP, presidente do Flamengo, citou o Real Madrid ontem, antes do jogo, como meta... Queremos ser o Real Madrid das Américas? Isso dá um azar. Além de dar azar, o Real Madrid das Américas, o Real Madrid no momento, em tese, mais confortável, aí sim, o maior clube do mundo em termos econômicos também, contratando Mbappé, Bellingham, Vinícius Júnior e tal, não ganhou nem a Copa do Rei na temporada passada, não ganhou nada, e demitiu o treinador que está na seleção brasileira. Então, isso não é uma relação imediata com o troféu, com a conquista esportiva. Só para referendar a mudança, porque o Flamengo mudou, a gente não está abordando isso e acho que é importante a gente abordar. O Flamengo mudou, o comando do Flamengo mudou a direção do time de futebol durante a temporada. O BAP entrou
com uma receita pequena. Ele tinha dinheiro para 2 meses. Vamos lá. Com dinheiro para 2 meses, com o estádio encomendado. O que ele fez? Isso não é fácil. Ele rasgou o estádio. Dane-se, vai se ver depois. Tem contrato, vai dar besteira, vai dar BO. Porque tem prazo para construir. Mas ou ele fazia isso, ou ele não teria time. O que ele fez? Ele rasgou aquilo lá, parou de contratar o Juninho e foi contratar o Samuel Lino. Porque o início do ano do Flamengo era Juninho, meu velho. E aí não era o torcedor do Flamengo que estava reclamando. O torcedor do Flamengo estava reclamando que o Palmeiras estava contratando o Paulinho e o Vitor Roque. Você lembra? O Flamengo deu uma guinada no time de futebol para poder ganhar tudo esse ano. Certo? Para virar o Real Madrid. No final do ano passado, a gestão Landim, que teve o Jorge Jesus, teve o Marcos Braz, que o Real Madrid pode esperar, o Flamengo era inalcançável no campo. Começou a não ser inalcançável no campo, deu um passo maior que a perna em relação ao estádio, que é sempre um sonho de consumo. Então o Flamengo deu uma, não digo que, mas deu uma balançada. Mas balançou. E o presidente decidiu, dane-se o resto, depois a gente resolve o Estado e o estádio, né? Porque são coisas também que tem, né, as suas amarras, sempre tem, né? O terreno, o gasômetro. Depois a gente vê isso aqui, eu vou botar toda a minha grana no time de futebol. E ele fez isso, fez um timaço. Vamos ver o que esse Flamengo vai colher nesse ano. Porque, primeiro, além de tudo isso, é um time para curto prazo. É um time de jogadores prontos para dar resultado imediato. Talvez ele tenha resultado imediato. Ele ganha o Mundial, o Interclube desse ano, acho que ele tem condição até. Mas ele apenas passou pelo Internacional nessa etapa da Libertadores. Por enquanto é só. E está pontuando o brasileiro, coisa que era inacreditável. Nos últimos 5 anos, o Flamengo não brigou pelo título nacional. Eu vou te dar outro exemplo. Não brigou pelo título nacional. Com todo o orçamento e capacidade. E vou te dar outro exemplo. Quantos anos vocês acham que o Vitor Roque vai ficar no Palmeiras? Já bateu na Europa, fracassou? Muitos. Não. Ano que vem, meio do ano, ele vai embora. Pra onde? Vai embora, você vai ver. Mas pra onde? Não sei pra onde. Uma proposta boa, velho. Eu não sou. Exato. Eu não sou. Emirados Árabes. Eu não sou. Eu não sou. Como é que é? Pai de Iná. Acabou de prever. Vai ver. Sair? Quem usa o ERP mais amado do Brasil. O Lino, vai vender pra quem o Samuel Lino? Entendeu? O Jorginho. Não, Samuel Lino até, mas não vai vender. Ok, Porque já pagou o teto. Ok, mas o então, Jorginho vai... entende a diferença. Saúl, Jorginho, tal, tudo pagou agora. Beleza. Pagou 14 milhões de dólares no Facundo. Como fez com a Atuesta? Devolveu lá pra Atuesta, pegou a grana, vendeu de volta pra lá. Entendeu? Cara, é diferente. São coisas diferentes. E o Palmeiras é competitivo. É competitivo. Poxa, pelo amor de Deus, gente... Colchão da NASA, comida desidratada, sei lá, se tem o porco lá na academia do Palmeiras fala castelhano. Tom Bortolotti, o Bortola, lá de Muzambinho, tá vendo o programa também. Disfarçou, hein, Bortolotti? Disfarçou bem, Milton. Mas para finalizar, o Flamengo fechou o maior patrocínio da história, que até o final do contrato vai render 900 milhões de reais para o Flamengo com a Betano. O que você acha, Lói Belin? Então, tem uma informação sobre isso, que realmente o mercado, né? Estão aqui do lado do homem de marketing esportivo, o mercado foi surpreendido, porque tudo indicava que o Flamengo fecharia com a mesma patrocinadora do Palmeiras por valores semelhantes. Fecha por mais do dobro. E aí ontem, eu falei, eu não sou do meio do marketing esportivo, mas vou buscar algumas informações. O que falaram? A primeira coisa é que o que pegou favorável aos gregos, né, que são gregos, é uma casa de aposta grega, é que a TV, a Flá TV, ela cresceu de uma forma absurda, passou o Palmeiras, inclusive, é a maior da América Latina, e que eles têm elaborado uma série de ações para a Flá TV, e que essas ações da Flá TV, porque vamos falar a verdade, o brasileiro adora apostar, é um dos povos que mais aposta, são trilhões de apostas por mês, não são bi, são trilhões por mês. Então acontece, só não voltou... Na Flá TV o João Guilherme narra muito. Então, só isso daí que seria a Flá TV que teria sido o motivo principal. Aí eu recebi uma informação que eu não consegui confirmar, que Palmeiras e São Paulo têm seus contratos de patrocinadores, alguns que falam sobre aumento involuntário. O Milton talvez
talvez não, sabem muito mais que isso para explicar para a gente. O que seria um aumento involuntário? Quando um outro clube tem um aumento discrepante com o mercado, faria com que esses contratos atuais, me falaram de Palmeiras e São Paulo, teriam não atualizar de empatar. Se potencializa, isso, né? Claro. Eles teriam que sofrer uma porcentagem maior para poder se aproximar disso. Eu acho que seria um assunto importante, né, de buscar se isso é verdadeiro ou não, porque eu não tive acesso ao contrato do Palmeiras com o patrocinador e não dá para cravar, é isso mesmo, vai aumentar. Mas o Flamengo está de parabéns. Sim. Porque fora de campo é uma goleada no mercado, né, gente? O Armando Marques, é o seguinte, uma informação aqui, falar em bet, aquele, como é que chama? Aquele Mauro, não sei o quê? Mauro Zioni. Acabou de mandar uma mensagem aqui. Mauro Alexandre Zioni Bet. Isso. Entrou com uma ação de 2 bilhões de dólares contra todo mundo que usa a palavra BET. Porque BET só pode ser betting. Então ele quer uma fortuna, entendeu? Ai, meu Deus. Mas o nome dele tá pegando na primeira instância já. Mas deixa eu falar uma coisa. O nome dele é uma aposta no gerúndio, que é betting. Alemão, o bet virou, não tem jeito de cercar. Mas tem, né? Virou febre, febre. É isso aí. E foram expelidos do mercado os picaretas que tivemos no começo. Hoje a coisa é séria. Conheço bem lá o Sorte na Bet, entendeu? E também esse que você falou aí, é muito sério, muito sério. E o povo joga quem... Por conta aí da patrocinadora, se é a mesma que a gente viu acontecer aí desde ontem nas redes sociais, tem essa questão de ver torcedores ou dirigentes, né, insatisfeitos com a diferença gritante de valores que o Flamengo vai receber. Mérito de quem negocia. Por exemplo, para o segundo que mais recebe, que é o Corinthians, com 103 milhões, e o Palmeiras com 100 milhões. A do Flamengo é mais que o dobro disso, que é 250 milhões. Mas eu acho que até isso acaba, de certa forma, sendo benéfico, né, para os outros clubes brasileiros, porque você vai abrindo margem. Claro. Se aquele time conseguiu mais, agora é um motivo de barganha para o Corinthians, para o Palmeiras também, aumentarem os seus valores aí tá. com os Deixa eu falar, ela é muito melhor que você, eu vou somar um negócio que ela falou que é importante. Boa. Você sabe quem potencializou, quando esteve bem financeiramente, essa mudança de chave na negociação de televisão? Lembra? Quem que fez? Corinthians com o Andrés, quando quebra o Clube dos 13. Por que você interrompeu a moça? Porque eu quero colocar isso pra ela. Porque o Corinthians dela... Você tá parecendo filhote de Cruz Credo. Não, porque o Corinthians dela, que hoje tá com o Pires na mão e não consegue barganhar esse tipo de coisa, e se metendo com gente errada no mercado, como aconteceu com a Vaidebet, que culminou com o fim da presidência do Augusto Melo. A Vaidebet é aquela outra empresa lá que era para pagar o Paulinho e exatamente. Nem existia a empresa. Não, nossa senhora, que a sede era como é que era, Lelê? Tausa. Que era um puxadinho. Isso aí, nação, ficamos por aqui, trazendo mais um corte para você. A gente viu aí a mídia paulista desesperada com o Flamengo. O Flamengo bateu o top 7 dos maiores patrocinadores comparado aos gigantes aí do futebol europeu, logo atrás do Tottenham e Atlético de Madrid. Flamengo batendo de frente aí o maior patrocínio disparado do futebol da América do Sul. Flamengo batendo um recorde milionário e nova ordem no futebol brasileiro, né? O Flamengo entrando no top 10 comparado aos times gigantes do futebol europeu, e isso deixou toda a imprensa, principalmente paulistada aí, desesperada aí, vendo esses números e assustado, fazendo comparações com o Corinthians, com o Palmeiras, que a distância aumentou e muito com esse novo patrocínio do Flamengo.